Poderoso para todos nós, amém, queridos? E como igreja, aqui em Jardim Esperança, eu creio que nós temos um ano muito desafiador pela frente. E hoje, na verdade, eu quero começar uma série de mensagens, que vão abordar a carta de Paulo à igreja de Éfeso, a carta aos Efésios. Então, durante todo esse mês de janeiro, nós estaremos ministrando, mesmo que não seja eu, pode ser minha esposa, outros irmãos, nos cultos de domingo, nós queremos falar sobre a carta aos Efésios. Por quê? Porque meu tempo com Deus, orando, buscando, lendo, eu sempre fui um fãzaço da carta aos Efésios. E ela é considerada por muitos, homens estudiosos, homens de Deus, como a carta de Paulo mais completa de todas as escritas aqui que estão nas nossas Bíblias, porque ela trata de vários aspectos da vida cristã e de vários aspectos da edificação de uma igreja, Então, se você não sabe, você pode pesquisar. A igreja de Éfeso, quando Paulo passou por lá, somente na sua segunda passagem, nós vemos relatos ali no livro de Atos, escrito por Lucas, que muitos sinais e prodígios aconteceram, Talvez você vá se lembrar, se não se lembra dessa passagem, mas uma passagem onde 7 filhos de um homem chamado Seva queria expulsar um demônio, e aí esses homens falaram assim: olha, espírito maligno, eu expulso você pelo Jesus que Paulo prega. Quantos lembram dessa passagem aqui? Está lá em Atos capítulo 19. E aí o Espírito falou: bem, eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Aí o espírito maligno caiu para dentro dos 7, envergonhou os 7. A Bíblia também fala que foi na cidade de Éfeso, nesse mesmo capítulo de Atos 19, que por ser uma cidade muito mística, um polo central do Império Romano na época, uma cidade muito famosa, lá existia muito a prática do ocultismo, e o mover de Deus naquela cidade foi tão grande, através da vida de Paulo, que essas pessoas que praticavam o ocultismo chegaram ao ponto de pegar seus próprios livros e queimarem publicamente seus livros. Você lembra dessa passagem também? E interessante, querido, que o valor desses livros na época foi estimado em 50 mil dracmas ou 50 mil denários. E se a gente for transferir para os dias atuais, se o dracma e o denário era o salário de um trabalhador braçal, uma diária, vamos dizer assim, que uma diária de ajudante de pedreiro, uma diarista, quanto está? R$100, R$80, R$120? Se a gente colocar um valor estimado entre 50 e R$100, nós estamos falando de um valor aproximado de 250 mil a 500 mil reais, em livros foram queimados. Um valor considerável, não é verdade? Então, para você ver como aquela cidade era uma cidade importante da época. Então, Paulo passou por ali, e Paulo, como um fundador e um edificador de igrejas, Paulo escreve uma carta para essa igreja, onde seu discípulo Timóteo foi o mais famoso pastor dali, a pessoa mais conhecida depois de Paulo, quem trabalhou em Éfeso. Então, Paulo escreve essa carta à igreja de Éfeso, abordando vários aspectos da vida cristã. Nós vivemos num contexto um pouco diferente hoje daquela igreja, no que diz respeito à classe de pessoas. Como assim, pastor? Bem, naquela época a gente sabe, que não existiam pessoas que eram escravas, pessoas livres, pessoas ricas e pobres, nós temos isso hoje. Pessoas que eram senhores, outros servos, pessoas judias e gentias. E Paulo, se você não sabe, você pode ler todas as cartas de Paulo. Paulo, primeiramente, quando ele chegava numa cidade, quem que Paulo ia procurar para falar do Evangelho de Cristo? Paulo ia procurar os gentios ou os judeus? Pergunta do pastor. Ninguém responde? Paulo sempre procurava os judeus. Os judeus era a primeira coisa que Paulo, primeiras pessoas que Paulo
procurava para pregar. Paulo ia procurar numa sinagoga, porque os judeus estavam espalhados pelo mundo. E ali, por ser uma cidade muito importante, tinha judeus também. E interessante, Paulo pregava para os judeus, havia às vezes debates, discussões, mas alguns judeus se convertiam. Os judeus acreditavam na circuncisão, né? Então esses irmãos eram chamados cristãos circuncisos, os circuncidados. Quando você vê na Bíblia, os irmãos da circuncisão são os judeus convertidos ao cristianismo. Mas também, ali não era um território judeu, era um território gentio. Quem são os gentios? Nós somos gentios. Pessoas que não eram hebreias, judias de nascimento, que foram à Bíblia, como Paulo vai mesmo falar aqui, que nós fomos enxertados na videira. Então, vários tipos de pessoas compunham a igreja de Éfeso, e as igrejas, né, dos gentios, na verdade. E Paulo precisava estabelecer princípios para a edificação dessa igreja, porque se você for perceber, mesmo essas pessoas aceitando a Cristo, elas ainda eram separadas nas suas classes sociais. E se em nosso meio hoje, que não há essa separação tão declarada, a gente já procura normalmente se relacionar com as pessoas que têm a mesma classe, ou a mesma formação, ou as pessoas que nós mais gostamos. Vulgarmente falando, nós chamamos isso de panelinha. Naquela época não era diferente, os judeus procuravam os judeus, e aí, se não houvesse um senso de unidade, um princípio muito forte, trabalhando na unidade, por meio do amor de Cristo por nós, essa igreja tinha muita facilidade de se separar, de se dividir. Então, eu estou fazendo esse pano de fundo para você conhecer um pouquinho da história dessa igreja, porque nós vamos ouvir falar bastante dela. E abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 1, como primeira mensagem do ano. Eu tenho uma palavra em meu coração, eu creio, para nós, aqui em Jardim Esperança, nesse ano de 2017. Eu acredito, eu creio, por tudo que a gente já viveu, experimentou e tem ensinado, compartilhado, e vamos continuar a fazer, eu creio que a igreja tem uma base firme para crescer. Eu creio em um tempo de maturidade para nós. Amém, queridos? Mas eu sei, e espero assim, não quero te assustar não, mas um ano de muito trabalho, muito desafio. Por quê? Porque os princípios que nós vamos ver hoje, e compartilhar sempre a respeito da Bíblia, eles serão permanentes. E o tema da mensagem que eu quero trazer hoje é o propósito eterno da redenção e seu objetivo. Propósito eterno da redenção e seu objetivo, como tema da mensagem. A partir do verso 3, Paulo se apresenta, a carta. Paulo se apresenta, faz a apresentação, a saudação, e aí no verso 3, Paulo começa. E nós vamos observar aqui os princípios da redenção do propósito eterno de Deus para nós. Vamos ler? Amém? Todo esse capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aleluia! Amém? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou, e pastor, tem predestinação? Tem. Em amor nos predestinou para sermos adotados, olha aí, adotados como filhos. Por quê? Porque nós não éramos judeus como o povo hebreu. Por isso nós recebemos uma adoção. Como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Para quê? Para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Letra maiúscula se refere a Jesus. Nele temos o quê? A redenção por meio do seu sangue. O perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou
o ministério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos. Quantos foram escolhidos por Deus? Amém, queridos? Tendo sido predestinado conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Aleluia, amém? Dá uma pausazinha aí, porque nós estamos aqui falando da primeira parte. E essa primeira parte fala justamente sobre o propósito eterno da redenção em Cristo Jesus. Paulo está dando um panorama da redenção, do propósito eterno de Deus, que a gente acabou de ver e ler ali, fala sobre a plenitude dos tempos. O que seria isso? Seria o momento, o ápice, quando Jesus veio, precisou vir à terra. A gente chama isso de plenitude dos tempos, assim como Jesus também na sua volta, né, vai vir na plenitude dos tempos, num tempo determinado por Deus. Então, na plenitude dos tempos, Jesus veio, trouxe esse projeto de salvação para nós, e Paulo está estabelecendo aqui para nós uma base, um fundamento a respeito de todo o nosso futuro, de toda a nossa caminhada, de verdades que não podem ser roubadas de dentro de nós. Amém, queridos? Verdades que não podem ser abaladas. Não podem, não quer dizer que elas não possam ser, mas nós não podemos deixar. Sabe por quê? Porque o que Paulo está trazendo para aqui é a essência de tudo o que nós fazemos. Nós não temos como fazer nada para o Senhor, servir ao Senhor, nós vamos falar muito sobre isso, se nós não tivermos convicção nessas verdades que nós acabamos de ler. De que Deus, na plenitude dos tempos, enviou o seu Filho, que trouxe redenção, que nós fomos enxertados na videira. O que é isso? Recebemos a adoção como filhos. Não éramos aqueles para o qual Deus enviou simplesmente salvação, mas nós fomos aceitos porque cremos no nome dEle. Então essas bases, esses fundamentos, independente das circunstâncias, isso não pode ser tirado de nós. Não podemos deixar que isso seja roubado na nossa caminhada. Como falei, temos um ano muito promissor, mas também de muito trabalho. E muitas vezes esse trabalho tenta roubar essas verdades dentro de nós. A gente vai falar mais um pouco sobre isso. Isso precisa estar estabelecido em nossos corações, irmãos. A salvação, a nossa redenção, quem nós somos em Cristo, quem Cristo é em nós, a certeza, a convicção disso, precisa permanecer em nós, por toda a nossa vida. Se você não tem, você precisa ter. E como resultado dessa redenção, como resultado dessa convicção dentro de nós, a Bíblia fala algo muito interessante, de que nós recebemos um selo, um penhor, né, que através de ouvir a palavra da verdade, se converter ao Evangelho, nós recebemos um penhor. Paulo acabou de falar aí, que é, nós recebemos o Espírito Santo da promessa. Era a promessa para todos aqueles que em Jesus crescem, recebessem desse Espírito, e nós temos esse Espírito dentro de nós, amém, queridos? Agora, muitos, e aí precisa ser o nosso grande alerta, nossa grande visão, independente do seu nível de liderança, porque uma das coisas que tentam, as circunstâncias, as situações, o trabalho, as decepções ou pessoas, tentam nos roubar, essas convicções, essa essência do projeto eterno de Deus para nós. E isso não pode ser roubado de dentro de nós. Nós não podemos nos permitir voltar a um estágio que nós não acreditamos mais nesse projeto eterno de Deus para nós. De que não temos mais, ou de que não tem valor mais, a gente valorizar, a gente priorizar, a gente crer, a gente vislumbrar, contemplar essas verdades e ter a certeza do Espírito Santo dentro de nós. Muitos têm abandonado, e eu não quero,
Por que eu falei sobre maturidade? Porque no primeiro culto do ano eu quero falar sobre isso. Muitos têm abandonado o caminho, recuado, porque esses princípios não têm sido selados dentro deles. Por que muitos abandonam Jesus? Abandonam, não saem da igreja, eles abandonam Jesus. Porque essas verdades a respeito do projeto eterno de redenção, de ter o Espírito Santo selado, foi arrancado, foi sendo tirado de dentro deles. E muitas vezes nós queremos estabelecer tantas coisas dentro das pessoas, e esquecemos de estabelecer esses princípios, queridos. De quem nós somos, de quem Cristo é, de ter o Espírito Santo dentro de nós. Muitas vezes tentamos ensinar em nossos discipulados, aconselhamentos, tantas coisas, mas não são esses princípios que fazem as pessoas permanecerem, de não negociarem sua salvação, seu relacionamento com Cristo, de ter o Espírito Santo habitando dentro delas. Esses são valores que têm se perdido hoje. Todo dia a gente vê por aí pessoas abrindo mão da fé, porque não tiveram isso consolidado, tem colocado em xeque essas verdades a respeito deles mesmos. Então, como sinal de maturidade, de crescimento, de avanço, de um novo estágio de vida, isso não pode ser tirado dentro de você, você não pode deixar. Fala para o seu irmão, não deixe tirar isso de dentro de você. Não deixe, não permita. Essa foi a base que Paulo queria trazer, porque essa era a base da experiência de Paulo com Cristo. Como fazer pessoas trabalharem para Cristo se elas não soubessem por que elas estão aqui? Você já parou para imaginar por que você está aqui hoje? Como que Deus te trouxe até aqui? Sem esse conhecimento do propósito eterno de Deus, da salvação, de restabelecer um caminho entre o homem e Deus através de Jesus. E a esse povo que reconhece, que valoriza, que crê nessas verdades, a esse povo, Deus chama de igreja. Eclésia, aqueles que foram chamados para fora do sistema do mundo. A esses Deus chama de igreja. Amém, queridos? Seu corpo. E interessante que nem todos que estão na igreja são de fato igreja. Ih, pastor. Querido. Por isso que eu estou falando sobre maturidade. Não vim dar mamão com açúcar para você hoje. O evangelho, ele não é mamão com açúcar. Nem todos que estão na igreja, que eu falo na igreja, usar o prédio físico, são igreja. Igreja, fazem parte da igreja, aqueles que resolveram sair dos padrões, do sistema desse mundo e acreditar nessa realidade, viver essa realidade em Cristo Jesus, amém? Segundo ponto, volta lá para Efésios, se você já está aí, verso 14, segunda parte da mensagem. Queremos nos comprometer a acabar o culto hoje 8h30 para a gente poder fazer um lanchinho juntos, uma mini ceia, né? Se assim podemos chamar. Vamos lá. Foram selados com o Espírito Santo da promessa, verso 14, que é a garantia, olha aí que lindo, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graça por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação,
no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Aleluia! Muito acima de todo governo e autoridade, ou principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Aleluia! Amém, queridos? Que texto lindo e maravilhoso. Então, nessa segunda parte, o que Paulo está falando? Paulo está demonstrando para a igreja de Éfeso que ele está orando. E aqui ele faz uma visão ampla, uma visão aberta. Ele não entra em detalhes, mas ele dá ele abre o leque. Qual é o objetivo dele? Porque a redenção, ela estava no propósito eterno de Deus. Ela chegou até nós. Mas a nossa vida não se resume à redenção ou à salvação. Você concorda comigo? A redenção, a salvação não é o fim de tudo, ela é o começo. E Paulo vai falar muito isso aqui na carta de Efésios. Para que a multiforme sabedoria de Deus seja manifesta aos principados e potestades, está lá em Efésios capítulo 4, se me falha a memória. Através de quem? Da igreja. Então essa redenção chegou até nós, primeiro, para que nós fôssemos religados a Deus. Ponto. Para que nós entendêssemos todo o projeto de Deus de salvação para nós. De Jesus vir até nós, desde os patriarcas, todas as profecias liberadas a respeito dele, mas não para por aí. Fala para o seu irmão, não para por aí. Deus tem um objetivo. Fala para ele, Deus tem um objetivo com a sua redenção. Amém? Paulo fala, no verso 17, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de quê? Fala com fé, sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam, preste atenção, a esperança para a qual ele hoje, quantos foram chamados por Deus? Por isso que nós falamos que nós fomos chamados. Então Paulo está orando por algo que todos nós como igreja e cristãos, que falamos que fazemos parte do corpo de Cristo, amém? E quem é o cabeça desse corpo? Cristo. Fazemos parte desse corpo para que todos nós, Paulo ora para que eles compreendessem qual é a esperança para a qual ele chamou. Que esperança é essa? Deus nos chamou somente para ser salvos? Você acha que acabou aí? Não, Deus nos chamou, eu e você, simplesmente a gozar da salvação. Desfrutar da redenção de um dia que ele voltará para nos buscar. Isso é um fato, vai acontecer. Mas não acaba por aí. O projeto para a redenção também tem um objetivo, que não é a salvação. A salvação é necessária por quê? Porque através da redenção da pessoa que crê em Jesus como seu Senhor, ela passa a ter alguém habitando dentro dela. Quem é? O Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo, que representa a essência de Deus, habitando em nós, é o que nos capacita a fazer aquilo pelo qual nós fomos chamados. Quantos estão me entendendo aqui? Amém? Então Paulo traz um leque, ele abre um leque e ele fala, olha, eu oro para que o coração de vocês seja iluminado, para que vocês consigam enxergar qual é a sua herança, naquilo que ele nos tem chamado. E eu pergunto a você, para que Deus tem te chamado? Porque essa oração de Paulo é a oração de todo pastor. Essa é a nossa oração, é a oração de todo líder.
para que todos nós como igreja, cada um na sua capacidade, na sua função, possamos entender e colocar em prática e viver o propósito pelo qual nós fomos chamados por Deus. Quantos estão aqui? Pode dizer amém. Paulo, logo de cara, ele estabelece um objetivo. Ei, nós fomos alcançados por Deus. Ei, Jesus nos enxertou na videira, recebemos do amor de Deus através de Cristo, mas isso tem um objetivo. E Paulo fala que ele ora, e com certeza, querido, o que nós mais precisamos fazer, às vezes, não somente falar, pregar e ensinar, é orar. Porque Paulo fala de algo tão interessante que muitas vezes tem se perdido hoje em dia. A gente pouco fala sobre isso. Para que Deus lhe dê espírito de sabedoria e de revelação. Revelação. No pleno conhecimento dele. Pleno fala de quê? Totalidade, amém, querido? Conhecer Jesus em sua totalidade fala de conhecer a vontade de Jesus, o coração de Jesus, o que Jesus se alegra, o que Jesus deseja, com que Jesus se entristece. E cada vez mais, isso é bíblico, né? Porque fala que o amor se esfriaria, algumas coisas nos últimos tempos aconteceriam, e cada vez mais nós notamos pessoas que se dizem cristãs, não é o seu caso, tá? Não existe aqui em Jardim Esperança. Focados simplesmente no seu interesse, e não nos interesses de Jesus. Quando Paulo fala pleno conhecimento dele, fala de conhecer a pessoa de Cristo. E muitas vezes nós queremos que a nossa vontade, o que nós achamos, o que nós queremos é o que deve prevalecer. E muitas vezes, nós vemos cristãos frustrados, decepcionados, porque simplesmente querem a realização da sua própria vontade. E Paulo fala, ei, eu oro para que vocês conheçam Jesus na sua plenitude. Então ore, querido, amado, líder, discipulador, para que seu discípulo conheça Jesus na sua plenitude. Se você quer que ele cresça de verdade, para que ele conheça Jesus, a pessoa de Cristo, o caráter de Cristo, na sua plenitude. E não só num Jesus, num aspecto de Jesus que é o quê? Que ele nos abençoa, que ele nos guarda, que ele nos protege, que ele provê sustento para nós. Esses são aspectos da pessoa de Cristo. Mas a pessoa e o caráter de Cristo tem vários outros aspectos, que nós como igreja precisamos querer conhecer. Senão a nossa vida sempre vai ser limitada. Uma visão tacanha daquilo que Deus tem para nós. Amém, queridos? Então Paulo ora. Paulo ora por isso e fala, querido. E lá no final, interessante, a igreja é a plenitude daquele que enche em todas as coisas. Mas como é que pode a igreja tão cheia de limitação, formada por pessoas defeituosas, é a plenitude daquele que enche em todas as coisas? Como que Jesus subjugou principados e potestades e colocou debaixo dos pés da igreja? Como que a multiforme sabedoria seria manifesta aos principados e potestades? Isso fala de espíritos no mundo espiritual, espíritos malignos. A sabedoria, a multiforme sabedoria de Deus seria manifesta a eles através de nós, seres tão limitados. Como isso seria possível? Me responde, como seria possível? Simples, nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Amém, queridos? O Espírito Santo de Deus está em nós. E essa é uma posição que cada um de nós como cristãos precisamos entender e como igreja nos posicionar. Deus não nos colocou numa posição inferior aos principados e potestades, aos dominadores desse mundo tenebroso, como diz em Efésios capítulo 6. Deus colocou a igreja em uma posição de autoridade. Amém, queridos? Mas pastor, se colocou numa posição de autoridade, por que algumas coisas não acontecem? Aí debateria várias ministrações. Mas para você ver, queridos, que nós como igreja
Deus nos colocou em uma posição de autoridade. E aí Paulo, fazendo isso de forma tão preciosa, eu quero encerrar com algumas observações que a gente vai partilhar durante todo esse ano. O que é para você? Essa eu estou perguntando e você pensa e responde para você mesmo. Escreve no seu caderno. O que é para você ser membro do corpo de Cristo? Como você poderia definir uma pessoa que é membro do corpo de Cristo? Vamos fazer algumas observações. O membro do corpo de Cristo, o corpo de Cristo tem uma cabeça. Amém, queridos? Quem é a cabeça? Quem? Cristo, Jesus. Amém? Isso é muito legal, porque nos ajuda. Paulo, na sua infinita sabedoria dada por Deus, Paulo compara a igreja a um corpo. E a cabeça, a gente sabe que o que manda no nosso corpo, quem? É quem? O cérebro. Se seu corpo tiver um membro amputado, parte dele amputada, o cérebro vai cortar a irrigação de todo o membro que for necessário para que ele seja o último a morrer. Você sabia disso? O cérebro comanda tudo. E ele se protege em tudo. Então, a cabeça é Cristo, comanda o corpo. E como se define quem é membro? Primeira coisa, ser membro do corpo de Cristo, algumas observações, é para você pensar, meditar. Porque eu falei, em nome de Jesus, tempo de maturidade, nós precisamos avaliar isso. O que define uma pessoa como um membro de um corpo, como um membro de uma igreja local? Algumas definições nós podemos ter, podem nos ajudar. Primeira coisa, ser membro do corpo de Cristo. Qual uma das primeiras coisas que nós fazemos quando a gente é batizado nas águas? O que a gente faz? A gente ceia, não é isso? Nós ceiamos. Será que só o fato de você ceiar diz que você, define você como um membro do corpo de Cristo? Não responda, pense. Não balance a cabeça, pense. O simples fato de você dizimar e ofertar define você como um membro do corpo de Cristo? Pense, não balance a cabeça. Nós precisamos pensar, queridos, sobre isso. Por quê? Se o membro recebe do mesmo sangue que o cérebro recebe, está falando de receber da mesma essência. Amém, queridos? Amém? Só que o membro, ele segue para onde o cérebro está mandando ele ir. O membro não age independente da vontade do cérebro. Pelo menos em um corpo que está funcionando normalmente. Concorda ou não? Sim ou não? Mas pastor, você pode alegar comigo, mas pastor, nesse meio termo aí, entre Cristo e a igreja, tem a sua liderança, é verdade. É verdade. Mas de toda a liderança que se compromete em viver a palavra, mesmo com suas limitações, é sinal que o cérebro está irrigando ela e ela está irrigando a igreja. Amém? E você já por nos conhecer há algum tempo, alguns anos, já sabe que nós não brincamos com isso. Então, queridos, pensa nessas definições de membro. Nós vamos falar isso no próximo domingo um pouco mais. Porque Paulo fala que o corpo, com o funcionamento de cada membro na sua função, ele cresce e edifica-se a si mesmo. Não culpe, não julgue, não redirecione responsabilidade para outros membros a que você tem responsabilidade. Se você é membro desse corpo, Paulo falou que você tem uma função nesse corpo. E se você e eu não cumprimos a nossa função, o corpo todo padece. O corpo todo vai padecer. Que essa responsabilidade
tão gostosa em Cristo Jesus, venha ser revelado em nossos corações de uma forma mais intensa esse ano como igreja em Jardim Esperança. Para que a gente possa entender o nosso papel na edificação e no crescimento do corpo. Porque se nós acharmos que não temos papel nessa parte, que nós não fazemos parte desse plano, nós estamos enganados. E muitas vezes não conseguimos descobrir essa função, isso que Deus nos chamou para fazer. Quantos estão me entendendo, me acompanhando aqui no raciocínio? Tudo aquilo que Deus nos chamou a fazer, só vamos saber se procurarmos conhecer Cristo na sua plenitude. Se a gente quiser conhecer Cristo só por algumas partes, a gente vai se deparar com muitos cristãos por aí, que quando Jesus diz não para ele sai fora. E Jesus diz não para a gente ou não diz? Diz ou não diz? Fala. Deus, como bom pai, ele fala não também. Então, em nome de Jesus, você não vai ser alguém que quando ouvir um não da parte de Deus, você não vai sair fora. Porque você já sabe que Deus é seu pai, e se ele é seu pai, vai ter momentos que ele vai falar não para você. Deseje conhecer Cristo na sua plenitude, amém? Às vezes não é fácil e nem vai ser gostoso, mas vai ser muito recompensador lá na frente. Como é bom conhecer Cristo na sua plenitude. Eu ainda estou conhecendo. Eu convido você esse ano a conhecer mais dele, mais da pessoa dele, mais do caráter dele. Saber que você pode ter se achegado a ele por um aspecto somente do que ele é, ou do que ele tem a oferecer. Mas eu quero falar que Jesus tem muito mais, amém, queridos? Muito mais a se revelar para nós. E a minha oração é para que vocês conheçam, para que Deus conceda espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele, para que vocês compreendam o seu chamado, compreendam a sua função, compreendam aquilo que Deus confiou. E não somente isso, eu quero encerrar assim, para nós orarmos. O mais lindo de tudo isso é que em tudo que Deus nos chamou, Deus também nos capacita. E uma das áreas que eu creio que nós vamos crescer muito como igreja esse ano, nós já tivemos um vislumbre, uma gota disso na nossa confraternização de líderes aqui, é na operação dos dons do Espírito. Eu creio que esse ano, anota isso no teu HD ou no seu caderno, eu creio que o Espírito Santo vai nos levar a um outro nível também de manifestação, de cooperação com Ele nos dons. Pessoas tiveram experiências muito preciosas aqui, né? Uma terça-feira onde nós não esperávamos que Deus se manifestaria de uma forma assim, onde anjos operaram, fizeram cirurgia em pessoas, onde pessoas sentiram calor na sua coluna. Foi algo tão lindo, tão precioso. E eu creio que foi um vislumbre do que Deus quer ainda nos levar como igreja a contemplar e a viver. Amém, queridos? Fica de pé no seu lugar, vamos orar. Quero chamar o Ministério Louvor aqui, cantar essa canção Perto Quero Estar. Feche teus olhos já. Quero ser fiel ao horário prometido. Espírito Santo, debaixo dessa palavra, Senhor, que recebemos nessa noite, de nos lembrarmos e podermos sempre nos recordar como nós nos chegamos até aqui. Alguns há poucos anos ou meses, alguns há muitos anos atrás, há décadas atrás, podem olhar para trás e contemplar todo o projeto, todo o amor, todo o investimento da tua parte para com a nossa vida, Senhor. E não somente isso, olharmos para trás e vermos como o exercício do nosso chamado à prática da vida cristã, quão grandes coisas o Senhor fez em nós e através de nós. Quantas pessoas foram edificadas através da vida dos meus irmãos. Deus, em nome de Jesus, não queremos permitir que essa essência seja roubada dentro de nós. Não queremos permitir que as circunstâncias nos levem para longe de Ti, endureça o nosso coração, nos impeça de ter revelação de que o Senhor fez por nós e de quem nós somos em Ti, Senhor, hoje.
Que o nosso coração, Senhor, durante todo esse ano, diante de tanto trabalho que teremos nos nossos grupos em discipulados, diante de tanto investimento que nós sabemos que vamos precisar colocar em prática, não queremos, ó Deus, naufragar, não queremos permitir que aquilo que durante anos foi colocado e depositado dentro de nós, que nós construímos da nossa história, sejam roubados de nós. Não queremos fazer parte das estatísticas dos desviados, dos desanimados na fé, dos líderes que abandonaram seus grupos, dos líderes, dos discipuladores que deixaram de discipular, daqueles que retrocederam. Mas queremos ser aqueles, Senhor, que tem crédito diante de pessoas, porque não falam o que vão fazer, mas fazem. Queremos ser pessoas que têm crédito, não pelo que falam, mas pelo que fazem, Senhor. Nos leva a esse estágio de maturidade, permanente, consciente. Como Paulo mesmo fala, não sermos mais levados como meninos por emoções, por vento de doutrina. Mas que essa canção de fato seja uma oração em nossas vidas nos momentos difíceis que vamos passar, nos momentos de lutas que vamos ter. Queremos estar perto de Ti, Senhor. Perto de Ti, Senhor. Te conhecer de fato e de verdade. Não Te conhecer simplesmente de ouvir falar. Não Te conhecer de lembranças do passado, de momentos que tivemos, de como nos deliciávamos em adorar, em estar contigo em nossa intimidade. Mas tudo o que fizermos seja resultado dessa prática, Senhor, de uma vida madura, como essa canção mesmo fala. Independente das circunstâncias, eu Te louvarei. Independente das situações, isso demonstra maturidade, decisão. Senhor Jesus, eu sei que há pessoas nessa noite aqui decididas a viver o Teu chamado, decididas a viver aquilo que o Senhor chamou para ser. Mas também existem outros em nosso meio que precisam decidir isso, Te conhecer não somente em parte, mas em sua plenitude. Espírito Santo, a minha oração é: conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento da Tua pessoa, Senhor, em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção. Faça dela a sua oração base para esse ano 2017. Perto, perto, bem perto eu quero estar. Perto